Olá, meus irmãos, olá, meu povo, graça e paz vos seja multiplicada. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema é esse que está aí para você, a candeia do corpo. Esse é o tema de hoje. Nós vamos para um hino, e após o hino, então, a mensagem e a oração da fé. Vamos lá. Preciosos irmãos, nós queremos ser um vaso de bênção. O assunto é muito sério. Às vezes nós não temos noção disso. Em Mateus capítulo 6, nos versos 22 e 23, o Senhor Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos.
de sorte que, se os teus olhos forem bons, né, o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Infelizmente, há muito cristão em que o seu corpo é trevas e não tem luz. Porque é justamente um dos 3 pilares do pecado. Um deles é a concupiscência dos olhos. Primeira carta de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências passam também com ele. Agora, os olhos, eles têm que ser bons. Vejam bem. O invejoso, ele tem inveja porque vê. O que cobiça, tem cobiça porque vê. O glutão também é porque vê. E o adúltero também é porque ele vê. Então vejam a complicação que tem essas coisas. Por exemplo, a cobiça. A cobiça é o 10º mandamento. Êxodo 20, o versículo 17. Não cobiçarás. E na Bíblia, essa palavra não cobiçarás, veja bem, a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, nós não podemos ser cobiçosos. E você só vai cobiçar aquilo que você vê. Então, o que é cobiça? Desejo intenso e ilegítimo por algo que pertence a outra pessoa. No Salmo 42, 7, diz que um abismo chama outro abismo. E aí nós vamos entrar em outro pecado. Veja, é Êxodo, no capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Lá no Velho Testamento, adultério mesmo era a prática. A prática. No Novo Testamento, você adultera com os olhos. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28.
ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher e a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Por que que você adultera? Porque você vê. Então, a cobiça, além de a lei condenar, a Bíblia condena. Você cobiçar qualquer coisa do teu próximo, cobiçando a mulher do próximo, você estará adulterando. Tá? Agora, nós temos um remédio para isso. Eu vou contar qual é o remédio. Mas vamos para outra coisa. A inveja. Você não inveja aquilo que você não vê. Você só invejará aquilo que você vê. Então, o que é inveja? Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. A pessoa, quando vê o seu colega, ou no trabalho, o vizinho, ou mesmo um colega de ministério, ou um irmão que canta, aparece ali na igreja, que as pessoas gostam dele ou dela, a pessoa pode ser invejada por outros. Então, a inveja, gente, ela é um desgosto por causa da felicidade ou prosperidade do outro. Ela fica enferma por causa disso. Ela fica doente por causa disso. Não estou falando de doença física. É um sofrimento para ela. A pessoa que tem inveja. Então, é mais uma coisa dos olhos que deixa o corpo em trevas. A cobiça, a inveja, e também temos a gula. Os nossos pais não diziam assim: você tem o olho maior que a barriga. Aquela pessoa que traça, que come tudo aquilo que ela vê. E comendo aquilo que faz parte do seu prato, ela começa a olhar no prato do outro. Isso é glutonaria. Vício de comer e beber em excesso. Glutonaria que é condenada. Vejam bem, condenada pela palavra. Veja aqui, ó, Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pessoa glutona. Agora, há um remédio para essas coisas. Esse remédio
é se encher do Espírito Santo e essas coisas vão desaparecer da nossa vida. O nosso corpo de trevas será luz. Por exemplo, a inveja. Está escrito em Coríntios 13, verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, aquele que ama de fato, ele não é invejoso, tá? Aquele que ama não é invejoso. Ele consegue fazer a grande proeza, aleluia, aos Romanos, no capítulo 12, aleluia. Veja aqui, 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, quem tem inveja não consegue se alegrar. Não consegue. Mas se ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai se alegrar. Aleluia. Outra coisa, a cobiça. Cobiçar as coisas. Desejo intenso e legítimo por algo que pertence a outra pessoa. Aí você vai para Romanos, no capítulo 13, a partir do 8 e 9. Veja, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, quando Paulo fala da glutonaria, ele vai mostrar que se você tiver o fruto do Espírito Santo, você não atentará para a sua carne. Você está me entendendo? Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Qual é o remédio? É se encher do Espírito Santo. O amor de Deus, ele acaba com essas coisas. E o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo. Por isso que você sempre tem que fazer essa matemática.
tá? Não existe pessoas cheias do Espírito Santo que não ame, que não tenha o amor divino. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no Salmo 101, versículo 3, o salmista disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Jó, no capítulo 31, versículo 1, ele disse: fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma virgem? Eu diria, em uma mulher? Então, nós precisamos fazer um concerto com os nossos olhos. Ficarmos livres da inveja. Porque você pode ser tentado a ter inveja. Mas quando esse sentimento diabólico vir a você, você sabe que é um sentimento errado. Então você diga: Senhor, eu não quero ser invejoso. Me enche do Espírito Santo. Me enche do amor de Deus. Para que então eu possa se alegrar com as vitórias do meu irmão. Se alegrar com a felicidade do meu irmão. Se alegrar, aleluia, com os pódios do meu irmão. Sim, Deus te concederá isso. Eu conheço pessoas que têm tanta inveja. Se ele olhar para uma planta que é do outro, a planta morre, o animal morre. Eu vi uma história na internet de um homem que tinha uma vaca leiteira muito especial, e um homem foi lá na casa dele para pedir para ele vender a vaca. E não, essa vaca não está à venda. E o homem ofereceu dinheiro acima do valor. Ele disse: essa vaca não está à venda. 3 dias depois, a vaca morreu. Tem pessoas que olham para o carro do outro, o carro quebra no outro dia. Tem pessoas que você contar, por isso que não se deve contar nada. Você conta para a pessoa, até achando que ela é uma pessoa que torce para o teu progresso. Quando você conta, a inveja faz com que aquilo não dê certo. Pessoas ungidas pelo diabo. Por que você fala isso, pastor? Porque se é ungida pelo Espírito Santo, ela vai se alegrar. Ela vai sorrir com você. Ela vai alegrar-se com você. Porque, repito, Coríntios 13, 14, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Então, um crente cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, ele não é invejoso. Ainda que a inveja venha bater na sua porta, mas aquela casa está selada por dentro. Inveja é um demônio, gente, que vem na pessoa. Então, se enchendo de Deus, se enchendo do amor divino, nós também não vamos cobiçar
A Bíblia diz, na primeira carta de Timóteo 6, acho que o verso 6 e 7, se eu não me engano, e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele, tendo o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, quem está contente, ele dá glória a Deus, ele agradece a Deus, ele tem gratidão para com Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Agradece a Deus, ao invés de cobiçar aquilo que é dos outros. Às vezes você tem um tesouro na tua casa e fica cobiçando as coisas dos outros. A glutonaria, vejam bem, é Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqui tem dois pensamentos. Destruir o templo de Deus é o que fizeram os cambistas, os sacerdotes corruptos nos dias de Jesus. Jesus foi lá com a azorrague na mão, expulsando os cambistas, os ladrões, os falsos sacerdotes. Isso aqui é no âmbito espiritual. Você quer destruir o templo, é torná-lo inabitável em relação a Deus. É um templo sujo, é um templo cheio de pecado escondido, onde o Senhor Jesus não pode habitar. E ao mesmo tempo, fisicamente falando, é você destruir com glutonaria. Isso destrói o corpo, isso te mata prematuramente, isso te deixa doente apressadamente, quando nós precisamos cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, tanto espiritualmente falando, como também fisicamente falando. Pessoas que sabem que a Coca-Cola, por exemplo, é um veneno, e chega até a dizer assim: eu vou tomar o veneninho. Você pode orar, Deus não vai abençoar aquela Coca-Cola, Deus não vai transformar aquela Coca-Cola de uma coisa maligna para o seu corpo, para uma coisa benigna, porque você sabe, você conhece. É como se eu for numa casa comer e me der chouriço. Eu sei que aquilo tem sangue de animal, sangue, um pescoço de frango todo roxo. Eu sei que aquele pescoço foi estrangulado, não foi cortado para sair o sangue. Não adianta eu orar, Deus não vai santificar aquilo. Então, está aí um conselho, aleluia, para que os nossos olhos sejam uns olhos bons, olhos de misericórdia, olhos de compaixão, olhos que se alegra em ver o colega prosperando, olhos que respeita os bens dos outros, principalmente a mulher alheia, para não causar um adultério. Olho que, como diz, não é maior do que a barriga. Olhos temperados,
para que então possamos ter uma alimentação saudável, não o excesso. E aí o teu corpo será luz. Aleluia! Ao invés de uma planta do colega, da amiga, murchar, quando você olhar para aquela planta, ela terá mais vida. Aleluia! Quando você vê o irmão prosperando, você olha, você agradece a Deus por ele e diga: Senhor, continue abençoando meu irmão, abençoando meu colega de ministério, colega de trabalho, vizinhos. Ó Deus, você ora e Deus responde a tua oração em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Nós vamos falar com Deus agora. Vamos abrir o caderno de oração e vamos ler aqui. Sandra Oliveira, Sebastião Charles Praque, Laércio Cobo, Célia Cobo, Alexandro Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Rogério Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basile, Leonardo Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, a mãe, Maria Valentina, a neta, Ana Carolina, neta, Cida Rosa, a bisa, né? Da Maria Valentina, da Ana Carolina, vó da irmã Desirê Yasmin Rosa de Oliveira, que é filha da irmã Simone. Girlene Lorena Sebastião de Barros, Leonilda Cleusa Chaves de Barro, Tiago Chaves de Barro, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho, Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gabaldi Gonçalves, Irene, Aline, Lívia e o Hugo, todos aqui Garcia. Vamos falar com Deus. Afável Deus e nosso Pai Celestial. Eu li aqui alguns nomes, mas eu oro por todos do caderno. Também a irmã Laine pede oração pela irmã Nízia. Ela não tem passado bem, Senhor. E nós estamos comunicando ao Senhor e também para os irmãos levantar as mãos para interceder. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor pela minha saúde. Oração por Wesley e família, Jonas e família, Aline, Paulo, Isadora, salvação e libertação de vícios, de jogos, bebidas, por Moisés, por libertação e salvação. O irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Elvira Maria, peço oração pela salvação de todos os meus familiares, todos aqueles que estão enfermos. A irmã Sara Rafaela, um feliz dia dos pais para o pastor Samuel e a todos os irmãos e família em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso amado Pai, nosso Deus, Pai, que o nosso corpo seja luz, através desse canal, através dos nossos olhos, que nós possamos ter olhos, no caso de Isaías, eram os lábios impuros, os lábios que contavam piadas, que habitava no meio de um povo de impuros lábios.
Agora é os olhos, Pai, que nós queremos que a brasa viva venha queimar os olhos, transformar em bons olhos, em olhos bons, para que o nosso corpo não seja trevas, seja luz. Ó Pai, abençoa cada pedido que foi feito. Atende o clamor, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas. Os enfermos sejam curados, os oprimidos libertos, os depressivos, os angustiados, os ansiosos, Pai. Como disse o próprio Jó, o que eu temia me sobreveio, me aconteceu, o que eu receava me aconteceu. Nunca descansei, nunca repousei, mas veio sobre mim a inquietação. Ó Deus, quando a gente vê um talento surgindo, Pai, seja na música, seja na pregação do Evangelho, ó Deus, que nós possamos aplaudir ao Senhor por mais um dom que surge, um talento que surge. Ó Deus, quando os irmãos prosperarem, Senhor, que nós possamos ter essa qualidade de olhos, de olhar e agradecer pelo sucesso do irmão. Ó Pai, nós queremos ser cristãos de verdade. O cristianismo é o caminho estreito, é a palavra da cruz. Ó Pai, Pai Santo, que nós não venhamos a trabalhar na cartilha da denominação, mas da Bíblia Sagrada. Ó Deus, abençoa, Pai, entra em cena com a providência nas causas que estão na justiça, causas trabalhistas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, abençoa, purifica nossas almas, entra em cena para abençoar, para ajudar, para batizar com o Espírito Santo, e esse amor divino, ó Pai, ser algo permanente em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós tivemos aqui 43 conexões, uma média de 57 irmãos. No Arco-Íris, irmão Felipe Serafim, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Elisalma, o irmão Dário, a irmã Noêmia Guimarães, a irmã Eni Guimarães. Em Bastos, a irmã Nísia, irmão Eduardo, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa, Sérgio Valdirene, Miriam Araújo, Irene Família, em Tupã. Em Tietê, a irmã Daiane Silvestre. Marília, irmão Adão, irmã Maria, irmã Bárbara. Florianópolis, Santa Catarina, Juarez Silva. Em Olímpia, a irmã Rose Dornelas. Sorriso, Mato Grosso, a irmã Daniela. Curupira, Pernambuco, a irmã Sara Rafaela. Ourinhos, irmão Estevão. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Vegas e Maria Luzinete. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Senador Camará, no Rio de Janeiro, José Batista. São José dos Campos, a irmã Lúcia. Lins, irmão Walter. Queiroz, irmão João, irmã Silene. Araçatuba, irmão Elias Vitorino. Solange Maia e a irmã Marilza. Elvira Maria, Apucarana, Paraná. Pirapozinho, Leandra Góes. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. E no óleo, o irmão Nelson e a irmã Cláudia. Que Deus continue abençoando a todos, no nome do Salvador, Senhor Jesus.
até a próxima programação, se Deus permitir. Shalom, shalom.